Olá pessoal, eu sou o Júlio Sena, estou aqui com o Clóvis Mello, que foi o diretor do filme Divaldo, que no dia 12 de setembro vai estrear em muitas salas de cinema pelo Brasil. E vim aqui perguntar algumas coisas para o Clóvis, entender como foi esse processo de construção do filme e saber como é levar essa história para os cinemas. Clóvis, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Gostaria de perguntar, para a gente já começar, talvez com uma pergunta mais complicada. Você tem nas mãos uma história, Divaldo, e ali, para retratar essa biografia, a opção de levar para o cinema. Como foi para você trazer a biografia de alguém que ainda está vivo, que tem uma representatividade muito importante, e levar para as telas de cinema? Primeiro, foi uma responsabilidade muito grande, né? E segundo, que é impossível fazer um filme sobre a vida do Divaldo, porque ele tem 92 anos e continua produzindo notícias e assuntos. Ainda tem vida pela frente. Está trabalhando, né? Então, de uns anos para cá, todo mundo sabe quem é esse Divaldo. Depois dos 50, 60 anos, ele é o Divaldo que todo mundo já conhece, virou um grande orador, cada vez mais experiente, cada vez mais conversando com os espíritos de uma forma cada vez mais eloquente, cada vez mais natural. Então a gente resolveu fazer um filme sobre os primeiros anos da vida dele, das primeiras manifestações espíritas, mediúnicas, quando ele era criança, as primeiras visões que ele teve dos espíritos, as primeiras aparições, até o momento em que ele lança o primeiro livro, chama-se Messe de Amor. Então esse é o período de tempo da vida do Divaldo, para que as pessoas entendam o quanto foi difícil esse processo e o quanto foi humano. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas o Divaldo consegue porque ele é esse ser especial, porque ele é um homem iluminado, porque ele é um escolhido de Deus. Sim, é um escolhido de Deus. Mas ele era, antes de mais nada, uma criança, um jovem, né, um adolescente, e depois um homem adulto, e relutando com essa missão. É para que as pessoas sintam que é possível você fazer também na tua vida diariamente. Não precisa fazer o que ele faz, adotar 700 crianças, nem atender 4.000 pessoas por dia. Mas você pode fazer no teu pequeno núcleo familiar, né? Se você não consegue ser um farol, não consegue ser a lua, nem consegue ser o sol, você pode acender uma pequena lanterna no teu núcleo familiar, e quanto mais lares iluminados a gente tiver, mais essa humanidade vai ser mais iluminada. Como diretor e roteirista do filme, como foi selecionar, isso que você comentou com a gente aqui, pequenos trechos da vida do Divaldo, porque muita coisa acaba ficando de fora, é inevitável, né? Sim, nesse momento eu tive a contribuição fantástica da Marina Moretti, da Luciane Toff, que também por acaso trabalham na produtora, e tem a Luciane, a produtora executiva do filme. Dentro daquele universo que era a biografia dele, dentro daquela massa de informação que havia, elas me ajudaram a selecionar o que seria importante para contar essa história. 3, 4 espíritos que viraram um só, 3, 4 personagens que viraram um só, porque são muitos ao longo de tantos anos, são muitas as pessoas, são muitos os espíritos que conviveram com ele. E basicamente eu usei a biografia, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e 4 livros da série psicológica do Joana de Ângeles. E quando eu entrei em contato com esses livros, aí sim a gente resolveu trazer para dentro, me parecia muito importante trazer para dentro dessa massa de 40 anos de idade, esse período de 40 anos, essa psicologia transpessoal da Joana de Ângeles, que é fundamental e que conversa com esse público. Sem dúvida. Porque senão ele seria um público falando apenas com o público espírita tradicional. E eu queria falar além disso. Porque uma das grandes preocupações do Divaldo é com o suicídio, é com a depressão, são os distúrbios mentais que estão assolando a humanidade. E o discurso da Joana, os livros que ele psicografou de Joana de Ângeles, essa mensagem cai como uma luva para essa nova juventude. E foi super importante trazer para dentro da história, porque ela só começou a ditar isso para ele aos 65 anos de idade. Então eu falei, Divaldo, eu vou trazer para dentro da história essa informação, porque eu acho que ela conversa com esse público que está ávido por uma luz no fim do túnel. Com certeza. Eu acho que esse é o grande diferencial desse filme. Clóvis, muito obrigado. Obrigado a você. E você que está nos acompanhando, dia 12 de setembro, o filme Divaldo, Mensageiro da Paz, estará em cartaz. Então, vamos contribuir para que essa história chegue a muitos corações. Muito obrigado, até a próxima. Se não for para a sua cidade, você entra no site da Fox Film Brasil, reclama que eles levam para lá. Pede lá então na sua cidade também. Grande abraço, até a próxima. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar.